encontra amanhã de novo depois do Mais Você. Um beijo. Salve, salve, galera. Beleza? Ó, daqui a pouco no Globo Esporte você vai ver que o Palmeiras perdeu o segundo título que estava na mão esta semana. Domingo pro Flamengo e agora a Recopa, também nos pênaltis, depois de tomar a virada do Defensa e Justiça, que ficou com o caneco. Tem também o terceiro episódio da nossa série Prato Perfeito. Vocês vão conhecer os atletas que têm a dieta hipercalórica, que podem comer de tudo. Que beleza! É daqui a pouquinho aqui no Globo Esporte, 1h da tarde. Eu espero vocês. Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Unify. Quando tudo isso passar, nós vamos construir um mundo bem melhor. E Rosário, ligue, compre e tenha entrega rápida. Tá quentinho. Olá, boa tarde, 12h03, o EPTV1 desta quinta-feira, 15 de abril, já está no ar. Depois de 16 dias, São Carlos fica 24 horas sem registrar mortes por Covid-19. E outro destaque que a Fernanda Ribeiro traz pra gente é em relação às pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada, né, Fer? Mesmo, a gente vai trazer um balanço sobre o que está acontecendo aqui na cidade de São Carlos. O pessoal vai, toma a primeira dose, ótimo. Mas, gente, tem que voltar para tomar a segunda dose também. Só aqui na cidade de São Carlos, 466 pessoas estão atrasadas com a segunda dose. E ao vivo a gente vai conversar sobre o que isso significa na prática. E aí, será que pode comprometer toda a campanha de vacinação? Isso é complicado, a gente fala já, viu, Juliana? Combinado, até daqui a pouquinho, Fer. Por causa da pandemia, a Promotoria de Justiça está ampliando os canais de comunicação com a população. O Heitor Moreira. Isso aí, Ju. Quem quiser fazer alguma denúncia, reclamação, tem o site do MPSP, que daqui a pouquinho a gente passa, inclusive como é que preenche esse formulário, já aqui no EPTV1. Combinado, Heitor. Até daqui a pouquinho, informações ao vivo da nossa região. Tem reportagem sobre o preço de alguns produtos da cesta básica. O pacote de 5 quilos do arroz, por exemplo, começa a ter uma leve queda. A gente traz os detalhes nesta edição. E uma história emocionante. Um médico de Matão ajudou a cuidar da professora de infância que estava internada na UTI com Covid. Você vai se emocionar. Fica com a gente, o EPTV1 está começando e a gente já atualiza os números da pandemia aqui na nossa região. De ontem para hoje foram registrados 826 novos infectados, 37 mortes, 8 delas em Araraquara. Mas são mortes registradas entre fevereiro e março. É que a cidade atualizou as notificações de óbitos inseridas tardiamente no sistema de informação da Secretaria Municipal da Saúde. A maioria deles aconteceu em hospitais da rede privada, em outros municípios, com diagnóstico fechado por critério clínico e não por testagem. Nas últimas 24 horas, Araraquara não registrou nenhuma morte. No total, na região, já são 131.113 casos da Covid-19 e desde o começo da pandemia, 2.962 pessoas morreram por causa da doença. Depois de 16 dias, São Carlos não registrou nenhuma morte por Covid-19. Vem desde o mês passado com muitos casos de novos infectados e também muitas mortes. Mas os dados apontam para uma desaceleração da pandemia por aqui. É que a média móvel de casos e de mortes vem caindo. Vamos conversar ao vivo com a Fernanda Ribeiro, está com a diretora da Vigilância em Saúde de São Carlos e vai trazer mais detalhes para a gente, uma análise desses dados, né, Fer? Começam a trazer um pouquinho de esperança para a gente, mas vamos entender bem essa realidade, né? Boa tarde. Oi,
Ju, boa tarde para você, a todos que acompanham a gente aqui no EPTV1. Pois é, tem um tanto de número aqui que a gente vai falar, que a gente vai conversar. Eu vou prestar atenção neles aqui para eu não falar nada errado. Só neste mês, a gente está em abril, 35 mortes foram registradas até agora, sendo que 1.598 casos foram confirmados. A gente está no dia 15 de abril, vamos lá. Em março, a gente teve 79 mortes e 3.706 casos confirmados. Proporcionalmente, nesse mês, se tudo continuar assim, a gente vai ter uma queda em relação ao mês passado. E outra coisa, a média de mortes, por exemplo, passou de 2,6 no mês passado para 1,16 nesse mês, a média móvel de mortes diárias. Também teve uma queda considerável na quantidade de casos, na média móvel diária de novos casos. Olha só, em janeiro era 58,7, em março chegou a 119, um número altíssimo, agora em abril 47,3. E o mais bacana de tudo isso é que depois de 16 dias, nas últimas 24 horas, não teve nenhuma morte aqui no município de Rio Claro. Daqui da cidade de São Carlos. A gente convidou a diretora da Vigilância em Saúde aqui do município para a gente entender o que esses números significam. E aí, a gente já pode falar em uma... Porém, a gente não pode considerar esse fato neste momento, né? É importante que todas as pessoas e a gestão pública, o poder público continue fazendo todas as ações, porque não é uma ação isolada que vai contribuir para a diminuição dos casos, né, e diminuição do número de pessoas contaminadas. São todas as ações que englobam o poder público através das medidas restritivas, o apoio da população e o fato das pessoas procurarem o serviço de saúde para fazer a primeira dose da vacina. Claro que a gente não pode deixar de cuidar, não é hora de relaxar não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando, não é, muito pelo contrário, tem que tomar muito cuidado. A vacinação pode ser uma explicação, a manutenção da fase vermelha pode ser outra explicação. Como a gente chegou nesses números melhores? Exatamente, com a restrição que houve no nosso município e em geral no nosso estado, né, isso vem contribuindo para essa diminuição dos números. Além disso, nós percebemos a colaboração da população, porque não basta a gente ter as medidas restritivas e não ter o apoio da população. Então a gente percebeu, inclusive em alguns bairros de periferia onde a gente tinha a dificuldade de manter isso, essa percepção da população do quanto é importante que eles mantenham esses protocolos e essas restrições. Além disso, né, o fato da gente estar imunizando o maior número de pessoas, isso também tem contribuído para a diminuição dos casos. Por enquanto, muito obrigada, você continua aqui com a gente, porque eu ainda vou entrevistar a Cris nessa edição ainda do EPTV1 para falar de uma outra questão muito importante para a manutenção de dados, de baixa, né, de arrefecimento, de frear mesmo a pandemia aqui na cidade, que é a aplicação da segunda dose da vacina. Tem gente que toma a primeira dose, mas não toma a segunda dose. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, eu continuo aqui esperando. A gente volta já já, Juliana. Combinado, Fer. Até daqui a pouquinho. Obrigada, viu, por essa primeira análise, então, dos números da pandemia aqui de São Carlos. Não é hora de relaxar, vamos continuar aí para que esses números diminuam cada vez mais. Até já, Fer. Olha, em Araraquara, a quantidade de mortos por Covid teve uma grande redução. Nas primeiras 2 semanas de março, 81 pessoas perderam a vida para a doença. Já no mesmo período desse mês, foram 16. A secretária de Saúde de Araraquara falou sobre essa queda. Araraquara registrou, nessa primeira quinzena de abril, 80% da redução do número de óbitos, comparado com o mês de março, que foi o nosso pior mês em relação ao número de óbitos. Isso mostra que as ações tomadas corajosamente em relação ao lockdown realmente surtem efeitos. A gente vê esse número era esperado porque o número de casos ele começa a ser reduzido a partir de 15 dias do lockdown, mas 15 dias a gente começa a ter já uma queda no número de internados e, consequentemente, a redução do número de óbitos.
As duas únicas maneiras já comprovadas de frear o avanço da Covid são a vacina, que ainda infelizmente não está disponível para todo mundo, e o distanciamento social. Nesta semana, o estado voltou para a fase vermelha do Plano São Paulo e a boa notícia é que mesmo com algumas flexibilizações, a média de adesão ao isolamento na maioria das cidades aqui da nossa região, que são monitoradas, teve pouca oscilação. A gente separou aqui alguns dados. Vamos começar falando de Matão. A adesão até aumentou um pouco em relação ao mesmo período da semana passada, vinha com 39% de adesão, na terça-feira dessa semana chegou a 41%. Vamos para Porto Ferreira agora, situação muito parecida, vinha entre 50% e 51%, caiu na segunda, mas na terça, olha só, chegou a 52%. São João da Boa Vista agora teve uma pequena queda, segunda e terça passadas, 46% e 48%. Nesta semana, 47%, 44% e 47%. Mas tem cidade que chama bastante atenção, é Pirassununga. Dá só uma olhada. Nos fins de semana, a adesão que costuma ser bem maior que durante a semana, né? Isso em todas as cidades. Olha o que aconteceu em Pirassununga. No domingo, a taxa por lá despencou, ficou em apenas 31%. Foi a menor adesão na cidade desde o começo da pandemia, em março do ano passado. Aí, durante o comecinho da semana, volta a subir, ficando entre 44% e 45%. Tá aí, então, a atualização da taxa de isolamento social. Tempo mais seco, típico dessa estação, e aí, gente, começam a aparecer as queimadas urbanas. Em Araraquara, os bombeiros já notaram um aumento dessas ocorrências. Quem tem os números pra gente ao vivo? Milton Filho, da CBN, de quanto esse crescimento, hein, Milton? Boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde para o pessoal que está em casa. Aumento de 43% de um ano para outro. E o que preocupa, Juliana, é que nós estamos entrando agora no período de estiagem e os números já estão aumentando. Segundo o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros a pedido da CBN, de janeiro até o dia 14, 7 ocorrências no mesmo período deste ano. Portanto, esse aumento de 43%. E os números vêm crescendo aqui em Araraquara desde janeiro. Lá atrás foram 20 ocorrências. Em fevereiro e março, 63, 64 ocorrências e agora em abril, mais de 100 ocorrências, lembrando que a gente ainda está na primeira quinzena do mês de abril. E o que chama atenção, Juliana, é que essas ocorrências de fogo em mato representam 25% de todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. De todas as ocorrências que chegam até a corporação, 1/4 são de fogo em mato. O que a gente percebe nessas imagens que a gente está vendo agora foi um incêndio que aconteceu na última segunda-feira aqui em Araraquara e que levou 9 horas para ser controlado pelo Corpo de Bombeiros. Esse fogo começou na parte da tarde e se estendeu até a noite. O Corpo de Bombeiros alerta, Juliana, que fogo em mato é de difícil acesso, demora tempo para ser controlado, então é preciso ter consciência nesse momento. Vale lembrar que fogo em mato é crime ambiental, tem multa e também tem detenção, que varia de 2 a 4 anos. Então, é importante as pessoas terem consciência, não limpar o terreno, o quintal com fogo e, é claro, chamar o Corpo de Bombeiros através do 93 assim que avistar qualquer foco de incêndio, né, Juliana? Pois é, e aquele cuidado, né, Milton, até com a bituca de cigarro, o mato está muito seco, então para pegar fogo é muito fácil e prejudica muito a qualidade do ar, né? A gente sofre muito nessa época e, infelizmente, começamos a falar de queimadas aqui na nossa região. Obrigada, viu, Milton? Até amanhã. Vamos ver agora os detalhes da previsão do tempo com a Thalita Nonato. Thalita, tem alguma mudança aqui na nossa região? Boa tarde. Hoje não tem nenhuma
tem nenhuma mudança não, viu, Ju? Boa tarde para você e para todo mundo. Pelo menos nessa quinta-feira o dia vai ser de sol e tempo firme. E para quem gosta de calor, até esquenta um pouco mais em relação a ontem. Uma massa de ar seco predomina aqui na nossa região. Vai ter chuva fraca e bem pontual, a gente consegue ver aqui no mapa, nas cidades da região de Ribeirão Preto e também em Barretos, tá? Aqui pra gente, nadinha, por enquanto secura, tá? A gente vai ver as temperaturas para algumas cidades. Em Araraquara, agora à tarde, máxima de 31 graus e à noite essa temperatura cai para 21 graus. No restante da região, mais ou menos é essa a média. Em Nova Europa, 31 graus de máxima, em Brotas, 29 graus, a mesma previsão para São João da Boa Vista e 30 graus em Mococa e também Santa Cruz da Conceição. Agora, como é quinta-feira, a gente já tem um panorama de como vai ser o fim de semana. Olha só em Araras. Então, nessa quinta e na sexta-feira, a máxima de 29 graus e aí teremos mudança, pelo menos em relação à chuva. No sábado, teremos um reforço das áreas de instabilidade e no domingo, a previsão da chegada de uma frente fria no estado de São Paulo. Amanhã a gente confirma tudo para você, mas por enquanto, previsão de 5 milímetros aqui no sábado e 2 milímetros no domingo. As temperaturas devem ficar entre 28 e 29 graus, então na temperatura não tem muita mudança não. Hoje em São Carlos, máxima de 29 graus, amanhã também. Aí no sábado, previsão de 5 milímetros de chuva e no domingo 2 milímetros. As temperaturas não passam dos 29 graus. Bom, a seguir, por causa da pandemia, a Promotoria de Justiça de São Carlos está recebendo denúncias e reclamações por canais digitais. Claro que a gente vai explicar como fazer. O EPTV1 está acompanhando. Com a pandemia, as compras pela internet aumentaram e essas transações são feitas com cartões. O quadro Conta Certa mostra como evitar os prejuízos com as taxas. Eu volto já já. As brigas desses dois na TV são um show à parte e prometem piorar. A emissora quer cancelar o programa. Uma manhã gloriosa. Hoje, na sessão da tarde. No duelo promovido pelo Jornal do Carro, o Tigo 8 derrotou o Tiguan por nocaute, vencendo todos os rounds em tecnologia, envergadura, agilidade, estilo, potência e resistência. Tigo 8, novo campeão mundial da categoria 7 lugares, a 8ª maravilha do mundo. Agora eu vou te mostrar como é que se faz o famoso molho da Ana Maria. Primeiro você tem que escolher com cuidado o molho. Aí estudar, pesquisar, olhar, experimentar a melhor combinação. Mamãe mandou. É esse. Esse é o famoso molho da Ana Maria. Mas você também pode ter o molho do João, da Carla, do Enzo, da Isabela, o seu molho. É do coração, é predileta. Gente, dá uma olhada nisso aqui. O maior estoque do Brasil com as melhores marcas você só encontra aqui no Bocão. Vem pra cá. A maior variedade de pisos com o menor preço do Brasil. A pronta entrega. Só aqui no Bocão e o preço está imbatível. Venha conhecer. Estamos abertos das 8 às 20 horas. Bocão Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos da região com o menor preço do Brasil. Santa Gertrudes. Sorria, pra economia já o serve. Filé de peito de frango sadia 1 kg, 11,95. Vem economizar. Marcos pede divórcio de Vitória e fica livre para Dora. Eu precisava falar com você só um minuto. Eu também preciso muito conversar, mas é melhor que seja com calma. Hoje, a vida da gente. Para tentar
tentar diminuir as mortes por Covid, a esperança é a vacinação. E a gente sabe que para funcionar do jeito desejável, grande parte de toda a população precisa tomar a vacina. E que o ritmo da vacinação no país ainda é considerado lento. Mas tem gente que pode tomar a segunda dose e não fez isso. Assunto agora para Fernanda Ribeiro, de volta com a gente aqui no EPTV1. Vamos saber como é que está a situação de São Carlos destes faltosos, né? As pessoas que estão com a segunda dose em atraso e, claro, qual que é o prejuízo disso para toda a campanha de vacinação, né, Fê? Com você. Oi de novo, Juliana. A gente tem que lembrar que esse prejuízo não é só para quem deixa de tomar a segunda dose. A gente sabe que vacinação é um esforço coletivo, uma campanha de vacinação visa a saúde do todo, do país inteiro. Então, se tem um número significativo de pessoas que não tomam a segunda dose, é complicado, né? Isso num longo prazo, isso, se for irrisório, uma outra pessoa vá lá, mas quando é bastante gente é complicado. Só aqui na cidade de São Carlos, olha só, 466 pessoas não apareceram para tomar a segunda dose da porque eu peguei aquele termo e intercalei ele aqui no meio. Né? Por que todo mundo está esperando tanto por uma vacina? Aí a pessoa recebe a primeira dose e não vai. Qual é a argumentação? Exatamente, né? Nós fizemos um levantamento, entramos em contato com algumas pessoas, porque através do sistema Vacivida, tanto nós da vigilância quanto cada unidade de saúde consegue ver no relatório quem já tomou a primeira dose e as pessoas que ainda não procuraram o serviço, tanto a unidade de saúde como o drive-thru, para tomar essa segunda dose. E ao entrar em contato com algumas pessoas, infelizmente algumas pessoas relataram que realmente esqueceram, outras não foram porque acabaram perdendo a carteirinha e ficaram com vergonha por nesse período curto já ter perdido esse documento, né? E outras pessoas, como são idosos, estão aguardando aí a possibilidade de alguém levá-los para tomar essa segunda dose, né? Então foram esses fatores. E o que isso pode causar na prática? A falta da segunda dose? Sim, quando a gente toma somente a primeira dose da vacina, o organismo ele não cria anticorpos suficientes para inibir, né, a atuação do vírus, né? E lembrando que a vacina ela não inibe a gente de ter a doença, e sim inibe a gente ter as formas graves da doença. Então, quando a gente toma somente uma dose da vacina, isso vai contribuir para que, se a gente adquirir a doença, o nosso caso não seja tão simples quanto o esperado. Então, é importante que as pessoas façam, né, a utilização da primeira e da segunda dose. Então, é importante lembrar que essas pessoas que por algum motivo ainda não compareceram para tomar a segunda dose, que elas compareçam, porque essa segunda dose vai fazer a diferença tanto para ela quanto para a nossa população em geral. Só para terminar aqueles números sobre vacinação interessantíssimos, né, que você levantou pra gente. Apesar da gente estar aí numa escala, né, mais desacelerada da vacinação, né, vem aos poucos. A gente, em janeiro, nós fizemos 3.143 doses, em fevereiro, 12.388, em março, 25.414 e em abril, até o presente momento, 8.554. Então, a gente percebe uma evolução na vacinação no nosso município. Ai, vacina sim, que venha. Obrigada, viu, Cris? Obrigada a você. Obrigada mesmo. Gente, só para ficar claro, tá atrasado? Você faz parte desse grupo aí de 466 pessoas que ainda não apareceram para a segunda dose? Vá ao postinho, sem cartão, com cartão, dá-se um jeito, é importante receber a segunda dose, né, Juliana? Com certeza. E fica um recado também, Fê, para quem ainda vai tomar a primeira, né? Hora que for lá, gente, já anota na agenda, no calendário, no celular, pede pro filho anotar a data da segunda dose para não esquecer, para não entrar nesse grupo. É importantíssimo tomar as duas doses. Obrigada, viu, Feira? Até mais. E a nossa produção conseguiu os números de outras cidades aqui da nossa região. Vamos conferir comigo quais cidades que nós separamos, números também bem altos. A gente começa com o Rio Claro, que Rio Claro, em fevereiro, 532 pessoas não tomaram a segunda dose. Em março, 518 pessoas. Gente, é muita gente. Agora, Leme, aproximadamente 150 idosos que não tomaram a segunda dose da vacina contra
contra a Covid. Em Araras, até o dia 11 de abril, 62 idosos não tinham tomado e dos profissionais da saúde, 85 estavam com essa vacinação em atraso. Esses dados foram passados pelas prefeituras. Vamos aproveitar que o nosso assunto é vacina. Ontem, inclusive, falamos sobre isso com o Flávio aqui no EPTV1. Ele traz agora os números do vacinômetro aqui para São Carlos. Fê Ribeiro já adiantou para a gente um pouquinho, né, Flávio? Detalha bem, então, como é que está a aplicação aqui. Bem, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estava acompanhando você falar do ritmo de vacinações, que precisa aumentar e precisa mesmo. A gente precisa ter a vacinação acontecendo de uma forma cada vez mais eficaz em todas as cidades, mas aos pouquinhos os números vêm subindo aqui na nossa região, especificamente sobre São Carlos. Nós atingimos ontem, como você falou, 50 mil doses aplicadas aqui na cidade. Informações do vacinômetro, que é a ferramenta do governo do estado que faz atualizações diárias das imunizações. Cerca de 36 mil pessoas já tomaram a primeira dose aqui no município e dessas, 14 mil já tomaram a segunda imunização. Uma informação importante, são pouco mais de 9 mil profissionais da saúde que foram imunizados e desses, a grande maioria já tomou, inclusive, a segunda dose. Cerca de 90% dos profissionais da saúde já foram imunizados também com a segunda dose. Considerando os idosos, tivemos quase 25 mil idosos sendo vacinados na primeira dose aqui no município de São Carlos e muitos deles ainda aguardam a segunda imunização. Isso porque alguns desses idosos tomaram, inclusive, a AstraZeneca, vacina produzida na Fiocruz, que tem aí um prazo maior entre a primeira e segunda dose. São 12 semanas que esses idosos precisam aguardar. Aos pouquinhos, a vacinação vem aumentando aqui na cidade de São Carlos, na nossa região. A gente espera que esse ritmo possa crescer nos próximos dias. É isso, obrigada, viu, Flávia, pelas informações. Até amanhã. A gente falou agora há pouco sobre as 8 mortes que foram registradas em Araraquara, que eram de meses anteriores, fevereiro e março, mas que só foram contabilizadas no boletim de ontem. Tem uma correção. A maioria foi na rede pública, 5 das 8, e 3 estavam na rede particular. Desse total, estavam internados em outras cidades e 2 em Araraquara. No caso dessas mortes, o diagnóstico fechado por critério clínico e não por testagem. Está feita a correção. Vamos falar agora de economia, mudar um pouquinho de assunto. Com o crescimento das compras digitais, o uso do dinheiro em papel caiu, gente, 32%. Só que, por outro lado, as transações com cartão de crédito subiram muito. E aí, os empresários e comerciantes precisaram se adaptar às novas formas de pagamento. Como fazer isso sem ter prejuízo com as taxas? É o que nós vamos ver agora no Conta Certa. Siddhartha tem uma loja de roupas em casa. Ele ainda não tem um espaço físico para receber todos os clientes. As vendas são feitas pela internet e superam as expectativas. Em 2 dias, eu consegui praticamente vender toda a minha coleção. Minha primeira coleção foi de 30 camisetas, 30 bermudas. Em 2 dias eu consegui vender as 30 camisetas praticamente. Por ser tudo online, o pagamento também é eletrônico. Vendi 30 camisetas, como eu te falei. Eu acho que dessas 30, 2 pessoas pagam com dinheiro para conserva. Faz tempo que o dinheiro em papel vem sendo substituído pelos cartões de crédito, que lideram os pagamentos das compras no Brasil. Com a pandemia, as vendas pela internet cresceram ainda mais e as transações online também aumentaram. Uma pesquisa feita por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo revela que as notas de dinheiro foram usadas em apenas 35% das compras feitas no ano passado, menos do que em 2019. O pagamento com o cartão de crédito foi usado em 26%, 17% a mais do que no ano anterior. Pequenos e médios empreendedores como o Siddhartha precisam acompanhar essa mudança no comportamento dos consumidores. Eu já vou pedir uma maquininha de cartão, eu ainda estou procurando.
todas as opções disponíveis no mercado, para que não fique no prejuízo com taxas e manutenções da maquininha. Ele tem que avaliar primeiro as condições envolvidas. Quais seriam essas condições? A taxa de juros, a quantidade de dias que ele vai demorar para receber e principalmente se há ou não um aluguel da maquininha. Por quê? Para o empresário que às vezes ele está começando agora, que o nível de transações financeiras ele não é muito alto, se tiver uma cobrança de um aluguel, isso pode inviabilizar, isso vai ser incrementado na taxa. Então é bem importante ele se atentar a esses 3 fatores: a taxa de juros envolvidas na operação, o prazo que ele vai demorar para receber o dinheiro e se há ou não uma cobrança de um aluguel fixo pelo uso do equipamento. Eu, particularmente, não ando mais com dinheiro na carteira, só cartão. Muita gente nessa situação, né? Ainda segundo a pesquisa, até 2024, as carteiras digitais serão responsáveis por mais da metade de todos os pagamentos do e-commerce do mundo todo. A Promotoria de Justiça está ampliando os canais para a população fazer reclamações e também denúncias. As informações ao vivo, Heitor Moreira. Boa tarde, Heitor. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o IPTV1. Essa medida foi tomada para justamente, tentar manter aí o maior número de pessoas em casa, como é o recomendado. Recomenda-se que as pessoas só saiam para resolver o que é muito necessário, Então, se alguém precisar fazer algum tipo de reclamação, de denúncia no Ministério Público, é só entrar no site mpsp.mp.br. Lá tem um formulário, é bem fácil de usar, inclusive sobre essas formas, de denunciar, de reclamar pela internet. Vamos lá. O sistema ele é bastante simples de ser operado, Então você acessa o site do Ministério Público e lá você vai ter a opção de fazer essa reclamação, essa denúncia de maneira identificada, então você colocaria os seus dados, ou de maneira sigilosa, em que você coloca os seus dados, mas eles são preservados só para dentro da promotoria, ou seja, quem foi denunciado, delatado, investigado não vai ficar sabendo que foi você. E também tem a possibilidade de fazer a denúncia anônima, em que você simplesmente não coloca nenhum dado seu. Mas essa modalidade tem o prejuízo, de que você não vai poder acompanhar o seu pedido, a sua reclamação, não vai receber nenhuma informação sobre ela depois. A ideia desse formulário, desse canal digital, é melhorar o acesso da população à promotoria de justiça, porque é aquilo, Muitas vezes a pessoa se encontra numa situação complicada, quer denunciar, quer colocar o MP no meio, o Ministério Público, seja crime ambiental, seja na área civil, enfim. É só entrar no site, o mpsp.mp.br, preencher esse formulário e o Ministério Público garante que vai ter um retorno, que vai responder a sua solicitação. Mais uma forma aí, de tentar levar para a internet esse atendimento que, por enquanto, aqui na sede do MPSP, em São Carlos e nas sedes das nossas cidades de cobertura, esse atendimento presencial ainda não acontece. Então, tudo pela internet, tudo pelo site do Ministério Público, Ju. Mais um canal, mais uma ferramenta. Obrigada, Heitor. Até mais. Olha, a gente sabe que não tá fácil para ninguém esse momento que a gente está vivendo. Só que tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades por causa da pandemia. Famílias inteiras que dependem da solidariedade dos outros para sobreviver. E aí, pensando nisso, a IPTV vai realizar neste sábado, dia 17 de abril, a 3ª campanha regional de arrecadação do Conexão Solidária em parceria com 135 cidades da área de cobertura da IPTV. Sempre tem gente precisando de alimento. A Joana conta demais com doações para manter a família. Tenho 3 netos que eu tenho guarda deles, que são de 11, de 7, de 6, E como eu sou sozinha, essa cesta realmente para mim é muito, muito, muito importante.
Essa ONG aqui onde nós estamos sempre trabalhou com reforço pedagógico para crianças e adolescentes. Mas na pandemia isso mudou. Passaram a distribuir cestas básicas para as famílias da comunidade. E o projeto Conexão Solidária contribui para ampliar essas doações. O ano passado nós fomos contemplados com a Conexão Solidária, né? Já atendimos também umas 300 famílias, conseguimos ampliar para 400. E agora, atendendo 400 mês, a gente tem intenção de ampliar para umas 550. Temos uma demanda muito grande, uma fila de espera muito grande. Gente que tem sofrido muitos impactos da pandemia. As famílias atendidas pelo Secomp hoje, elas são de extrema pobreza e de pobreza. Muitas famílias perderam emprego, perderam suas casas, não têm condições de pagar o aluguel, que nunca precisaram do assistencialismo e agora estão nessa necessidade. Esta é a terceira edição do projeto Conexão Solidária, uma parceria da IPTV com prefeituras das cidades da nossa área de cobertura. Nas duas outras edições, no ano 200 toneladas de alimentos, roupas, produtos de higiene e de limpeza foram arrecadadas. Nós agora estamos arrecadando alimentos não perecíveis. Basta a pessoa levar aquilo que ela pode contribuir, porque o importante desta campanha é juntar as pessoas que podem doar com as pessoas que estão mais necessitando. Todas as cidades da área de cobertura da IPTV vão participar, né, e vão estar com um ponto de coleta no sistema drive-thru. Veja quem já se juntou a nós nessa causa solidária. É hora de união. Por isso queremos a sua participação na nossa Conexão Solidária. Aproveite dia 17 de abril para ajudar muitas famílias. Você pode doar qualquer alimento não perecível. Contribua. Este advogado também se mobilizou junto com um grupo de amigos. Foi uma conversa informal entre amigos que estavam assim angustiados com a situação, preocupados com a situação do país e que queriam fazer alguma coisa. Aí então, por meio de redes sociais, nós começamos a se cotizar, a arrecadar valores para fazer a compra de alimentos. E chegamos aí a praticamente 15 mil quilos de macarrão. Tantas pessoas nessa corrente porque elas sabem da importância das doações. Porque hoje, na situação que nós estamos no país, está muita necessidade, né? Muita pessoa miserável e tal, precisando. E outros que têm bastante pode ajudar e não vai fazer falta, né? Não só agora, que é uma época tá difícil, mas como sempre, né? Sempre ajudar é bom. E que alegria saber que a ajuda vai chegar para famílias como a da Clara. Este é o lugar onde ela mora. Aqui vive com a Melissa, de 6 anos, o Samuel, de 1 aninho, e a sogra. A minha renda é R$ 268, que é a minha renda do Bolsa Família, como é um trabalho. Aí eu uso. Quantos alimentos doados são necessários? O que você falaria para as pessoas que estão dispostas a ajudar assim? Nossa, eu ia agradecer muito. Ia falar para Deus multiplicar, para Deus abençoar cada vez mais. Porque um pacote de arroz que você já doa já faz uma diferença. E assim você consegue alimentar suas crianças? Consigo. Ver eles pedindo um pão, você não tem condição de dar, é difícil. É isso, né? Quem tem em casa, que não vai fazer falta, doa, porque tem muita gente que está precisando. QR Code está aparecendo aí na tela, porque lá nas nossas páginas do G1, você também tem acesso aos locais de doação. Bom, reforçando então, Conexão Solidária acontece neste sábado, dia 17, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Na nossa região, são 33 cidades que estão participando e aí cada uma vai ter um local específico para receber as doações e pelo sistema drive-thru. Então você nem precisa sair do carro. As prefeituras que ainda não estão participando e querem se inscrever também podem fazer o cadastro no site, conexãosolidaria.eptv.com.br. Gente, participa, não vai custar nada doar, né? Um pacote de arroz, um pacote de feijão, macarrão, vai fazer diferença com certeza na vida de muita gente. Vamos fazer uma pausa no EPTV1? Depois do intervalo, com as medidas de restrição por causa do Plano São Paulo, as academias estão fechadas há muito tempo. Em São Carlos e Araraquara, muitas estão fechando as portas.
e pode se preparar para se emocionar. Eu vou te contar uma história de um aluno de uma escola pública de Matão que virou médico e cuidou da professora que teve Covid. Os detalhes já já. Cobra mal consegue disfarçar o que sente por Karina. Eu não tô com você de verdade. Karina? Hoje, Você gosta mesmo dela? Malhação Sonhos. Desde seu lançamento, o Tigo 5X Turbo coleciona prêmios e vitórias em comparativos, superando todos os seus principais concorrentes. No recente comparativo com o Chevrolet Tracker, feito pelo Jornal do Carro, o resultado manteve a tradição e foi amplamente favorável ao Tigo 5X Turbo 2022. Mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas para combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final. Coxão mole, R$29,35 no nosso cartão. Esteca suína, no Sabe Ganhe, só R$14,80. Maminha Brimoi, R$32,90. Galinha Big Frango, R$5,75. Acém sem osso, no Sabe Ganhe, só R$26,50. Tá Combinado, receita de economia no Sabem Água. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando Hiper Saúde e cedendo o direito de resgate. Meio milhão de reais. É isso aí, é meio milhão em dinheiro, é muita grana. R$500 mil no quarto sorteio. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$5 mil. No primeiro sorteio, 20 mil. No segundo, 30 mil. No terceiro, 50 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra. Design, segurança, conforto e preço justo para seu 0 km na Nippon Toyota. Comprando pelo Ciclo Toyota, você leva Yaris Red XL Plus Connect com parcelas de... E Eliane conseguiu criar os filhos com dedicação e muito trabalho. Mas, por favor, deixa que eu começar a conta e vai lá buscar esses exames. Tá bom. Mas agora, ela tem a vida ameaçada por uma grave doença. Tem uma coisa que eu não tô afim de ver, gente com cara de tristeza na minha frente, hein? O médico pode ter se enganado. Só se Deus ouvir minhas preces. Hoje, Império. As academias aqui de São Carlos e Araraquara estão há mais de 2 meses com as portas fechadas. Sem faturamento, acumulando dívidas, muitos empresários decidiram encerrar de vez as atividades. Salas vazias, pesos guardados, esteiras desligadas e equipamentos embrulhados. Assim tem sido a nova rotina de muitas academias desde fevereiro, quando o estado de São Paulo adotou medidas mais restritivas no combate à pandemia. Só que tanto tempo fechado tirou muita gente do negócio. Um dos principais pontos que a gente levou em consideração foi que em 13 meses que a gente tem a pandemia, né, desde 21 de março, foi quando nós fechamos aqui do ano passado, até a presente data para ter um novo decreto, que é 22 de abril, vão se dar aí 13 meses, né? E nesses 13 meses a gente conseguiu trabalhar 6 meses, ou seja, faz 7 meses que a gente está fechado. Nesses 7 meses sem rendimento nenhum, sem entrada de dinheiro, sem nada. O Giovanni não conseguia mais lidar com o aluguel do espaço de 2.400 metros quadrados. Nem as mensalidades foram suficientes para dar aquela forcinha durante o tempo fechado. As pessoas perdem, os alunos perdem, a gente perde e a cidade... e professores. Só aqui, 11 professores, como o Júnior, ficaram desempregados. Com as academias fechadas, eu tenho trabalhado só particular, na casa dos alunos, e tem sido mais para esse lado assim que eu tenho partido. As academias ganharam um fôlego no segundo semestre do ano passado, quando o setor foi liberado para funcionar em boa parte do estado. Só que aos poucos, esse fôlego extra foi acabando. E hoje, com o estado na fase mais restritiva desde fevereiro, muitas academias não enxergam mais a luz no final do túnel. É o caso do Dreyson, que tinha um galpão para treino funcional em Araraquara desde 2015, onde em média 100 alunos treinavam por mês. Mas não teve para onde correr e ele decidiu devolver o espaço. Desde a primeira parada, né, do ano passado,
a gente sofreu um baque, né? Então a gente conseguiu negociar algumas coisas e aí a gente estava vindo na crescente. Então a gente, na verdade, já estava com dívidas e a gente estava conseguindo sobreviver. E aí tomamos esse baque agora novamente. E aí eu coloquei no papel, vi que algumas coisas tipo, não vale ficar prorrogando e acumulando dívida. Então eu preciso pagar essas dívidas para depois tentar, né, de uma outra forma trabalhar, né? A frase na parede, além de um incentivo durante os treinos, também serve de inspiração para ele no dia a dia. Eu acho que agora esse é o momento de eu tentar, né, encerrar um ciclo aí, tentar pensar positivo aí que vem algo maior aí futuramente, né? Mas entender que a vida é cíclica, né? Então, às vezes a gente fecha um ciclo aí, né? E não tentar ficar prorrogando, porque no meu caso, cada vez mais eu vou acumular dívida. Então, assim, eu acho que eu optei por fechar mesmo, por entregar, né? E tentar alguma coisa aí, assim, que dê uma flexibilizada. Uma nova reclassificação do Plano São Paulo está prevista para acontecer amanhã. Atualmente, todo o estado está na fase vermelha. Vamos ver uma minissérie que apresenta trechos de clássicos da literatura no formato 360 graus. Dá só uma olhada. Você prefere ler ou ouvir histórias? O Encena Cinema de hoje se dedica à literatura, porque um grupo de artistas se reuniu com cineastas para produzir uma minissérie dedicada a grandes clássicos da literatura brasileira. Cada episódio conta uma história diferente. E além do conteúdo de qualidade, o cenário envolve a realidade virtual. Sabe como funciona? Apesar da distância, a realidade virtual busca ao máximo a aproximação com o ambiente real. As apresentações podem ser vistas em 360 graus. Literatura imersiva. É um aperitivo sobre os clássicos da leitura brasileira. É um primeiro contato com a literatura clássica dentro do ambiente de realidade virtual. Eu acho que na verdade é um fomento para a leitura, sabe? É para criar uma curiosidade, para dar vontade do espectador, do cara que está experimentando aquele espaço, mais sobre o autor, procurar mais sobre aquele próprio texto. O primeiro episódio com clássicos da literatura brasileira vai ao ar neste sábado. Os atores fazem a leitura de forma bem íntima com o público virtual. Para garantir a tal realidade na internet, o diretor de fotografia explica que foram necessárias adaptações no cenário do espetáculo. A gente tem duas opções. Ou a gente cria uma luz meio escondida, ou a gente assume o que tem na cena. E a gente optou nesse filme a assumir os refletores. Então, o espectador que estiver vendo, ele vai ver os refletores, vai ver de onde está vindo as fontes de iluminação. Então, a gente criou essa estética em cima da leitura, porque não dele para o foco de luz. Entre os escritores escolhidos estão Machado de Assis, Gregório de Matos e Júlia Lopes de Almeida. Já imagina o desafio para escolher as obras. São artistas que quebravam paradigmas e faziam com que o movimento literário e social caminhasse, progredisse. E como faz para acessar? Os organizadores prepararam um vídeo para ajudar no passo a passo. Tô aqui no YouTube. É só você pesquisar vídeos de realidade virtual e clicar em um. Eu vou clicar nesse daqui, olha. Que legal. Ele se mexe. Se você virar assim, fica mais legal ainda. E dá pra mexer com o dedo também. E depois de ouvir, não tem segredo, viu? Tem acesso no computador com mouse, tem acesso no celular. Você pesquisa vídeo de realidade virtual, vão ter vários. Os celulares, você apenas põe ele em tela cheia e movimenta o celular, você vai ter acesso àquele espaço completo em 360. Isso é um jeito de acessar. Na televisão, e as TVs hoje têm aplicativos e tal, também da mesma forma, você vai controlando pelo controle da TV o lugar que você vai olhar a imagem. Então anota aí, sábado tem clássicos da literatura para assistir de casa, sem pagar nada.
A gente vai estrear nesse sábado agora Memórias Póstumas de Brás Cubas, maravilhoso, Machado de Assis, e Clara dos Anjos, no Lima Barreto, esse sábado. Aí no próximo vamos ter Epílogos, do Gregório de Matos, e A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. Eu espero encontrar todos no YouTube, nessa experiência que vai ser incrível. Legal, né? Olha, a gente está acompanhando o sobe e desce dos preços de alimentos. Esse mês tem notícia boa de queda em produto essencial da cesta básica, mas também tem novos vilões aí nos carrinhos de compras. Já são 7 anos que a Cristina trabalha vendendo refeições. O negócio ia bem até alguns meses atrás, mas com o preço dos alimentos subindo cada vez mais, ela tá precisando de muito jogo de cintura para continuar. Nos últimos meses, a conta tem fechado no vermelho. Tô tendo que pôr dinheiro no negócio para manter o negócio, porque o negócio está funcionando no vermelho. Então eu não consigo que isso seja diferente por conta do aumento de preços, né? Eu não consigo ficar repassando todos os aumentos para os clientes. E não é só o preço dos alimentos que está apertando o orçamento, não. 50% meu é limpeza, né? Então eu tenho uma parte de limpeza muito pesada, consome muitos produtos. Então agora o que a gente começa a fazer? A usar menos produtos e dar mais funções para o mesmo produto. Não é de hoje que os preços dos produtos básicos, usados ou consumidos em casa, têm pesado mais no bolso do consumidor. Nos supermercados, os carrinhos ficaram mais vazios. Hoje R$400 aí você não leva muita coisa não. E antes aí com menos da, digamos, metade, né, você fazia uma compra boa, até que daria até por um mês aí. Eu e meu marido só tem. Aí a gente tá mais sossegado, né? Agora quem tem um monte, né? Deve estar passando apertado. É um sobe e desce nos preços, gente, que no final, claro, faz muita diferença no bolso do consumidor. E a gente vem acompanhando de perto essa variação. Nos primeiros 4 meses deste ano, já dá para ver uma diferença no preço de vários itens. E eu tô falando de itens básicos, viu? Para fazer uma comparação, a gente separou aqui 2 carrinhos. Para fazer uma comparação, a gente separou aqui 2 carrinhos. Um deles com produtos que tiveram aumento nos últimos meses e outro com produtos que tiveram redução. E a gente começa por aí. O pacote de 5 quilos de arroz, que no ano passado chegou a ser considerado um dos vilões da cesta básica, este ano vem registrando queda na média de preços. De janeiro para abril caiu quase R$3. Saiu de R$ 26,95 para R$ 24,24. 75 centavos mais barato que no mês passado. A batata inglesa também registra queda. Em fevereiro, o quilo chegava em média a R$ 5,99. Caiu para R$ 3,29 em março e R$ 1,99 agora em abril. Algumas frutas também ficaram mais em conta. Destaque para a banana nanica, de R$ 4,99 o quilo no mês passado, chega neste mês a R$ 1,99. O alto custo do frete marítimo e a queda nas exportações fizeram então com que os preços do arroz fossem puxados para baixo. Então, uma vez que os agricultores tinham a oferta do produto no mercado nacional e a demanda ainda um pouco reprimida, fez com que então os preços caíssem. A baixa demanda da batata no mercado, não de varejo, mas de atacado, fez com que os preços tivessem um recuo. E a gente também viu a questão das frutas numa queda. Mas infelizmente nem tudo é notícia boa. O leite, item essencial na mesa de muitos brasileiros, vem registrando pequenos aumentos nos últimos 2 meses. O litro subiu de R$ 4,14 para R$ 4,34. O ovo também tem assustado os consumidores. A caixa com 30 unidades, que em janeiro saiu em média R$ 9,90, chegou a R$ 14,85 no mês passado e chega em abril a R$ 16,80 em média. O que a gente pode supor é que nós tivemos aí um aumento no custo do transporte. O ovo chega até o consumidor nos supermercados. E a Cristina, que mostramos no início da reportagem, tem toda a razão em reclamar do preço dos produtos de limpeza.
aumentou sim em relação ao mês passado, assim como aqueles de higiene pessoal. Destaque para os desinfetantes, sabão em barra, papel higiênico e pasta de dente. A gente não tem uma explicação para isso, mas por que chamou atenção? Porque se a gente fizer um comparativo da soma média dos valores de todos esses itens, foi o maior valor desde janeiro. Então, é preocupante. As pessoas agora, para manterem a higiene pessoal e manterem a casa limpa, vão precisar abrir um pouco mais o bolso e vão pagar mais caro nos supermercados. Diante de tantas variações, para garantir o mínimo em casa, resta ao consumidor seguir aquelas velhas dicas. Eu procuro estar sempre comprando nas promoções, né? Porque se for comprar no preço normal, infelizmente, digamos assim, com R$100 vem menos ainda. Então eu procuro estar de olho nas promoções para estar pegando, para poder tentar levar um pouquinho mais. Pesquisando sempre? Sempre, todo dia. Isso aí, ainda de acordo com o especialista, a carne vermelha voltou a subir porque com o alto valor do dólar, muitos produtores preferem exportar o produto. Hora de descontrair aqui no EPTV1. Vamos conferir algumas fotos compartilhadas nas redes sociais com a hashtag Olha Isso EPTV. Vamos ver quem está com a gente hoje? Vamos começar então com Araraquara, a foto do Moacir Dantas. Esse céu maravilhoso, colorido. Obrigada, viu, Moacir? Linda a foto. Tem mais uma foto da Eliana Prado de São Carlos. Da Eliana Prado de São Carlos. Olha que demais esse registro. Um dia lindo, com sol, cachoeira. Muito boa foto, Eliana. Obrigada, viu? Tem mais uma, Santa Rita do Passa Quatro com a gente, a praça lá da cidade. Olha que linda a foto. É do Emerson Zamprogno, de Santa Rita do Passa Quatro. Linda a foto, Emerson. Valeu, viu, por compartilhar com a gente. Vamos encerrar com São Carlos, este céu maravilhoso. O sol ali atrás, se escondendo atrás das nuvens. Linda a foto da Jussara Pinto Oliveira. Valeu, Jussara. Obrigada, viu, gente? Continue compartilhando as fotos com a gente. Agora a gente vai para uma notícia inspiradora de esperança positiva. É uma história que vem lá de Matão, de um aluno que virou médico e cuidou da professora. Vamos conferir juntos. Essa foto é de 1986. O aluno Flávio Borsetti aparece com a professora Elza Bússola Ribeiro, formatura do prezinho da Escola Estadual José Inocêncio da Costa. 35 anos depois, os dois se reencontraram. O médico de 41 anos, chefe da UTI no Hospital de Matão, foi responsável por cuidar da tia Elzinha. Minha história com a professora Elza, tia Elzinha, começou há mais de 35 anos atrás. E eu gostava tanto dela que na época eu enchia o saco da minha mãe para que ela lhe comprasse uma joia. Não consegui a joia, consegui a presentear com um porta-joia, na verdade. Passado muitos anos, a vida nos colocou frente a frente novamente. Dessa vez ela numa situação muito difícil. Acabou se contaminando com a Covid-19, ela se recuperou e eu pude dar alta para ela para casa. E confesso que esse momento foi... Na verdade, eu acabei me sentindo lhe presenteando com um tesouro, né? Porque a vida realmente é um tesouro precioso que a gente tem. Dona Elza, de 73 anos, recebeu alta na semana passada e já está em casa. Uma alegria que vai ficar guardada para sempre, assim como o porta-joias. Em 1986, você me deu esse porta-joia de presente. Agora, depois de 35 anos, você e Deus me deram a oportunidade de cultivar a vida. Obrigada, Dr. Flávio, meu querido aluno. Que história linda, né? A vida que deu um giro de 35 anos. Parabéns para os dois, mostrando aí a importância do professor na nossa vida, né? Ó, se tiver alguma história boa como essa, manda para cá. O WhatsApp tá aparecendo aí na tela, 996435959 DDD 16. Compartilha com a gente essas histórias que são emocionantes e trazem sempre esperança pra gente nesses tempos tão difíceis, né?
Se você não conseguiu ver alguma informação do EPTV1 de hoje, ou se você quer rever alguma reportagem que nós já exibimos aqui, tirar alguma dúvida sobre vacina, sobre algum assunto importante que a gente tem tratado no EPTV1, tá tudo lá nas nossas páginas na internet, G1 São Carlos, G1 Araraquara, é só você acessar. Eu fico por aqui, desejo para você uma ótima tarde. Amanhã, sexta-feira, hein? Vou estar aqui te esperando. Até lá!